Eles sempre nos disseram que os Moais eram apenas estátuas isoladas, criadas por um povo distante, preso em uma ilha perdida no meio do Pacífico. Mas basta olhar com um pouco mais de atenção para perceber que essa história não se sustenta. Quando você encara um Moai, não está olhando apenas para uma escultura, está diante de um padrão que se repete ao redor do planeta. Esses rostos alongados, o olhar fixo, a postura imponente, eles surgem novamente nos colossos do Egito, nas estátuas da Mesopotâmia, nos guardiões de pedra da América Andina. Civilizações separadas por oceanos, séculos e continentes decidiram representar o poder, o sagrado e a memória exatamente da mesma forma. A pergunta incômoda não é por que isso aconteceu, mas como isso foi possível. Na Ilha de Páscoa, os Moais não estavam espalhados ao acaso. Muitos foram posicionados olhando para dentro da ilha, como se observassem algo ou alguém. O mesmo acontece com estátuas ancestrais em outras culturas, sempre voltadas para centros cerimoniais, cidades ou pontos específicos do território. Não parece homenagem, parece vigilância. E então surge o detalhe que raramente é enfatizado. Essas civilizações não apenas construíam estátuas gigantes, elas surgiram já sabendo como fazê-las. Não há uma evolução clara. Não há tentativas rudimentares. De repente, o conhecimento aparece completo, sofisticado, pesado demais para uma explicação simples, como se a ideia já existisse antes de ser executada. Talvez por isso os Moais incomodem tanto. Eles quebram a narrativa confortável de que cada civilização evoluiu sozinha, lentamente, sem contato. Eles sugerem que algo circulava pelo mundo antigo, ideias, símbolos, técnicas, muito antes do que aceitamos admitir. E quando você percebe isso, fica impossível olhar para essas estátuas como algo local ou isolado, porque no fundo, os Moais parecem fazer parte de uma linguagem global esquecida, uma linguagem esculpida em pedra, repetida em diferentes terras, como se várias culturas estivessem respondendo à mesma pergunta, ou tentando preservar a mesma lembrança. E talvez o mais perturbador não seja o que elas construíram, mas o fato de todas parecerem saber exatamente o que estavam fazendo, como se seguissem um mesmo eco distante que atravessou oceanos e o tempo e chegou até nós ainda sem explicação. Quando se fala em civilizações antigas, existe uma ideia confortável de limite. Eles sabiam até certo ponto, construíam até certo tamanho, dominavam apenas o que sua época permitia. O problema é que quanto mais se observa essas obras, mais esse limite começa a ruir. E os Moais estão bem no centro dessa contradição. Cada uma dessas estátuas pode ultrapassar dezenas de toneladas. Algumas nunca chegaram a ser erguidas, permanecendo na pedreira como testemunhas silenciosas de um processo interrompido. O que intriga não é apenas o peso, mas o caminho. Terreno irregular, inclinações, ausência de rodas, ausência de metais. Ainda assim, eles foram transportados por quilômetros. A explicação tradicional tenta simplificar, mas sempre deixa algo de fora. Cordas, troncos, força humana. Funciona no papel, mas falha quando confrontada com a escala real. E isso não acontece só na Ilha de Páscoa. No Egito, blocos de pedra maiores que uma casa foram encaixados com uma precisão que nem lâminas modernas conseguem reproduzir. Em Machu Picchu, pedras de toneladas se ajustam de forma tão perfeita que resistem a terremotos até hoje. Em Baalbek, no Líbano, existem blocos que pesam mais do que qualquer guindaste moderno consegue levantar com segurança. Civilizações diferentes, continentes diferentes, a mesma pergunta sem resposta. O padrão começa a ficar desconfortável quando se percebe que essas obras não foram feitas no auge tecnológico dessas culturas, mas no início. Não há registros claros de aprendizado gradual. O conhecimento surge completo, funcional, avançado, como se alguém tivesse entregue o manual já pronto.
E quando isso acontece repetidamente ao redor do mundo, a palavra coincidência começa a perder força. Alguns pesquisadores independentes levantam hipóteses ignoradas pela academia tradicional. Técnicas acústicas, uso de vibração, conhecimentos sobre densidade e ressonância da pedra. Ideias que parecem absurdas hoje, mas que talvez fossem óbvias para quem entendia a natureza de uma forma que nós desaprendemos. Não porque somos mais inteligentes, mas porque seguimos outro tipo de lógica. O mais inquietante é que esse conhecimento não foi transmitido adiante. Ele aparece, é usado para construir algo monumental e depois desaparece junto com quem o dominava, como se não fosse um saber destinado a durar, mas apenas a cumprir uma função específica naquele momento da história. Talvez por isso essas construções causem tanto desconforto. Elas não se encaixam na linha do tempo que nos ensinaram. Elas sugerem que houve picos de conhecimento que não evoluíram, foram interrompidos. E quando você percebe isso, a pergunta deixa de ser como eles fizeram e passa a ser muito mais incômoda. Por que eles sabiam? E por que esse conhecimento não chegou até nós? Existe um momento em que a história deixa de avançar e simplesmente para. Não há grandes batalhas finais, não há registros claros de destruição total, não há despedidas, apenas silêncio. E é exatamente assim que muitas das grandes civilizações antigas desapareceram. Na Ilha de Páscoa, os Moais começaram a cair. Alguns foram derrubados intencionalmente, outros abandonados ainda na pedreira, como se o trabalho tivesse sido interrompido no meio de uma frase. Durante muito tempo, a explicação foi simples: colapso ambiental, escassez de recursos, conflitos internos. Mas quanto mais se estuda o período final de Rapa Nui, mais essa narrativa parece incompleta. O colapso foi rápido demais e, principalmente, definitivo demais. Esse mesmo padrão se repete em outros pontos do planeta. Os maias, por exemplo, não desapareceram aos poucos. Cidades inteiras foram abandonadas em um intervalo curto de tempo. Templos pararam de ser utilizados, calendários deixaram de ser atualizados, rituais cessaram abruptamente. Não foi apenas uma crise, foi uma ruptura, algo que interrompeu a continuidade cultural. No Vale do Indo, uma das civilizações mais organizadas do mundo antigo simplesmente deixou suas cidades para trás. Ruas planejadas, sistemas de esgoto avançados, casas intactas. Não há sinais claros de guerra em larga escala, nem de epidemias devastadoras registradas. É como se as pessoas tivessem ido embora e nunca voltado. Até mesmo a Suméria, considerada o berço da civilização, apresenta esse vazio inquietante. Textos falam de uma idade dourada, seguida por um declínio rápido, acompanhado de eventos descritos como caos, fome e a retirada dos deuses. Linguagem simbólica, sim, mas estranhamente consistente com relatos de outras culturas que também falam de uma perda repentina de equilíbrio. O que liga todas essas histórias não é apenas o fim, mas a forma como ele acontece. Um auge impressionante, seguido por uma quebra abrupta, conhecimento que deixa de ser transmitido, obras inacabadas, símbolos que permanecem, mas sem quem saiba exatamente o que significam, como se algo essencial tivesse sido retirado da equação. Talvez o mais perturbador seja perceber que esses colapsos não parecem acidentes isolados. Eles seguem um ritmo, quase como ciclos. Civilizações que crescem, atingem um ponto crítico e então desaparecem, deixando para trás estruturas grandes demais para serem esquecidas e perguntas profundas demais para serem ignoradas. E quando você junta esses fragmentos, moais derrubados, cidades abandonadas, saberes interrompidos, surge uma sensação difícil de afastar. Talvez essas civilizações não tenham apenas fracassado, talvez tenham sido forçadas a parar, como se algo tivesse quebrado o fio invisível que sustentava tudo o que elas sabiam e tudo o que elas eram.
Alguns detalhes parecem pequenos, mas quando você presta atenção, eles mudam completamente a forma de enxergar o passado. Na Ilha de Páscoa, muitos moais possuem corpos enterrados, com símbolos gravados nas costas, algo que ficou oculto por séculos e só foi revelado após escavações recentes. Eles não eram apenas cabeças. E o mais curioso, esses símbolos são semelhantes a marcas encontradas em outras culturas antigas, como se a pedra estivesse contando uma história que não aprendemos a ler. Em Machu Picchu, existe uma pedra específica chamada de Intihuatana, esculpida para marcar solstícios com uma precisão absurda. O mesmo princípio de alinhamento solar aparece no Egito, em Stonehenge e até em estruturas da Ilha de Páscoa. Povos diferentes, separados por oceanos, observando o céu da mesma maneira, marcando o tempo com a mesma obsessão. Não parece acaso, parece necessidade. No Egito, textos antigos afirmam que o conhecimento foi herdado de um tempo anterior, chamado de Primeiro Tempo. Já na Polinésia, lendas falam de ancestrais que vieram do mar, trazendo sabedoria e técnicas que não pertenciam àquele mundo. Histórias diferentes, a mesma ideia central. Alguém veio antes e foi embora. Talvez por isso essas civilizações tenham deixado obras tão duradouras. Não para glorificar reis, mas para resistir ao esquecimento. Pedras gigantes, símbolos repetidos, alinhamentos com o céu. Tudo isso parece menos uma demonstração de poder e mais uma tentativa desesperada de garantir que algo sobrevivesse ao colapso. E se essas estruturas não fossem apenas monumentos, mas lembretes, marcas deixadas por quem sabia que o tempo apaga quase tudo, menos a pedra? Quando você percebe isso, cada estátua, cada templo, cada ruína passa a parecer menos um mistério isolado e mais um aviso silencioso atravessando milênios. Se essas histórias fazem sentido para você, curta este vídeo, compartilhe com quem também questiona o passado que nos ensinaram e se inscreva no canal. Aqui, a gente não apenas olha para a história, a gente escuta o que ela ainda tenta nos contar.